Saudações a todos, eu sou Anubis e neste vídeo eu vou te explicar o que é o pentagrama e por que ele é o símbolo mais perfeito possível para representar tanto o universo quanto o ser humano. E por que ele é tão presente aí no nosso dia a dia, desde símbolos de bruxaria até no topo da árvore de Natal. Então, vamos nessa. Bem, este vídeo é uma continuação de uma série que eu estou fazendo aqui no canal, onde o primeiro vídeo desta série é um vídeo onde eu explico o que é magia. Magia de verdade, não fantasias e pseudo-espiritualismo, etc. Então, se você quer saber o que é isto, assista esse vídeo. E o segundo capítulo, vamos dizer assim, deste episódio, desta saga, é um outro vídeo chamado O que são rituais? Para você entender um, você tem que entender o outro. Não necessariamente assim, se você assistir um desses vídeos soltos, a compreensão dele não vai ficar impossibilitada, só vai ficar um pouco comprometida. De forma que o intuito aqui é criar meio que uma playlist, de forma que as pessoas posteriormente, quando eu terminar esta série de vídeos, possam entender tudo isso de uma maneira mais coesa e mais didática. Pois bem, este vídeo aqui, portanto, é o terceiro capítulo, vamos dizer assim, desta saga. Na primeira delas eu falo o que é a magia. Provo para todo mundo e para qualquer pessoa que, na verdade, todos nós somos magos. Na verdade, só existem mais magos competentes e incompetentes do que outros, porque alguns são mais conscientes da sua própria magia do que outros. E no segundo vídeo eu também provo que todos nós realizamos rituais mágicos diariamente, mesmo que a gente não perceba ou não entenda isso. Então, para entender esses dois pontos aqui, a decorrência natural, vamos dizer assim, dessa concatenação de ideias, seria um outro elemento, que é entender o que é o universo e quem somos nós, e como tudo isso funciona, como tudo isso se articula, de forma que, assim, a pretensão de entender o universo é uma coisa muito grandiosa para a nossa consciência. Mas a verdade é que a gente não precisa entender tudo. A gente precisa entender apenas o suficiente. Pois bem, todos os seres humanos, todas as culturas ao longo da história tiveram essa mesma pretensão, essa mesma vontade, essas mesmas curiosidades a respeito de quem é o universo, de como as coisas funcionam, de quem somos nós aqui, de qual é o nosso papel, enfim. O ponto é que a melhor estratégia para você entender uma ideia muito complexa é você simplificá-la de uma maneira extremamente didática e de uma maneira acessível, de forma que mesmo um ignorante seja capaz de entender esta ideia complexa. Pois bem, todos os povos da antiguidade tiveram um contato muito direto com a natureza. Isso permitiu que essas pessoas tivessem uma compreensão da realidade muito diferente da nossa. E é por isso que quase sempre os elementos são extremamente presentes, né? Os 4 elementos que meio que perpassam a nossa realidade. Não são só os 4 elementos da terra, do fogo, da água e do ar. Estes 4 elementos não representam só os elementos físicos, né? Eles representam 4 estágios ou 4 níveis da manifestação da realidade e, enfim, da natureza, do universo, chame do jeito que você quiser. Um é um estado mais denso, que seria o estado da Terra, do mundo material. Um outro estado que é um pouco mais sutil é o líquido, que é representado pela água. E o outro estado ainda mais sutil é o vento, que representa o gasoso. E você tem o outro elemento que é o mais elevado de todos eles, que é o fogo. O fogo não é propriamente um elemento, ele na verdade do ponto de vista físico ele é um plasma. Ele na verdade é um símbolo muito peculiar porque ele é meio que uma reação química, né? O fogo ele precisa de oxigênio, de calor e de algo que o fogo possa consumir, no caso o combustível, né?
Então, ele, de todos esses elementos, é considerado mais elevado porque ele é a personificação do espírito ou da consciência, enfim. Todas as religiões aí têm o fogo como um elemento muito sagrado, independente de qual seja essa religião. Pois bem, o ponto é que para todas essas outras culturas existe ainda um outro elemento, que seria o espírito, ou o éter, como muitas vezes é chamado. De forma que a melhor forma de você conjugar todos estes símbolos é representá-los por meio de um pentagrama, que é aquela estrela de 5 pontas, que você certamente já viu representado em muitos aspectos aí do cotidiano, que novamente vão desde um símbolo da bruxaria até aquela estrela que se bota em cima da árvore de Natal. Não se sabe exatamente quando este símbolo surgiu, mas o fato é que ele, pelo menos no Ocidente, foi popularizado por meio dos filósofos pitagóricos, ou seja, os seguidores de Pitágoras. Pitágoras é um cara que ele foi muito mais que um filósofo e um matemático. Ele também foi um profundo místico que estudou na Ásia, no Egito, enfim, de forma que ele adquiriu muito conhecimento e, na verdade, levou este conhecimento para a Grécia, né? De forma que a escola dele era, na verdade, uma instituição mística, uma confraria esotérica, e os pitagóricos tinham ritos, enfim, o que nós absorvemos dele por base da filosofia e da matemática, na verdade, foi incorporada por outros filósofos gregos, como, por exemplo, Platão, que incorporou muitas das ideias do Pitágoras e desenvolveu elas em um outro sentido. Pois bem, só que este símbolo é universal, ele está presente inclusive na própria natureza. Por exemplo, se você olhar o movimento do trânsito astrológico do planeta Vênus, aproximadamente a cada 8 anos, você vai ver que ele faz um desenho perfeito em torno do Sol, em torno do seu próprio eixo, enfim, é um movimento que o astro faz e ele reflete perfeitamente um pentagrama, ou seja, um elemento ali, um desenho com 5 pontas. Isso é muito curioso, porque como os astros poderiam representar um elemento que fosse tão assim perfeito e sincrônico com uma representação que nós temos aqui na Terra de outras coisas. Enfim, eu não vou entrar muito nesse mérito, senão eu ia devagar demais. O objetivo aqui é mostrar que este símbolo ele é universal. Ele está presente em quase todas as culturas, às vezes representadas de outras maneiras, mas o fato é que ele sempre representou a mesma coisa. Ele é a forma mais simples que o ser humano achou de representar o próprio ser humano e a natureza. A natureza, o universo, eu já disse como por meio destes 5 elementos. Mas é muito mais fácil e talvez evidente perceber que é ainda mais fácil representar o próprio ser humano por meio do pentagrama. Uma vez que a própria estrutura do desenho relembra muito a anatomia do ser humano, né, e os seus membros. Uma cabeça, 2 braços e 2 pernas. Inclusive existem inúmeros símbolos aí da iconografia mística na Idade Média, o homem vitruviano, depois, posteriormente, ali na Renascença. Enfim, como eu disse a vocês, isso é um símbolo universal. Mas o que ele reflete? Ele reflete simplesmente que o universo ele se manifesta em distintos níveis de realidade, desde o mais denso, que é o material, até o mais sutil, que é o fogo, e na verdade remetendo ainda outro maior, como eu falei para vocês, o éter ou o espírito, que seria a conjugação de todos estes elementos, na forma de uma síntese perfeita. Pois bem, qual a relação disso tudo? Por que eu estou falando isso e traçando um paralelo com os vídeos que eu disse anteriormente sobre a magia, sobre os rituais, enfim. É impossível você traçar e executar um bom plano se você não tiver em mente de forma muito clara as circunstâncias nos quais você quer fazer alguma coisa e os recursos que você tem à sua disposição. Ou seja, o melhor general do mundo ele não pode ganhar uma batalha se ele não traçar uma boa estratégia, e ele só vai traçar uma boa estratégia se ele conhecer muito bem o campo de batalha. Ou seja, no primeiro vídeo eu disse que a magia é o exercício da nossa vontade. No segundo vídeo eu disse que os rituais são tudo aquilo que nós praticamos para impor esta mesma vontade na realidade, né?
Por exemplo, eu quero manifestar a ideia, eu quero limpar meus dentes, manifestar a ideia da higiene bucal. Eu vou mobilizar vários recursos, no caso a escova de dente, a pasta de dente e uma técnica específica de escovação. Eu vou limpar a minha boca. Isso pode ser absolutamente banal e trivial, mas é um ritual mágico. Dentro do sentido que eu defini a magia, isto é a magia. É você ter uma ideia do que você quer manifestar na realidade, mobilizar forças para este intento e impor a sua vontade, no sentido de manifestar essa ideia no mundo concreto. Isso é a ideia tradicional de magia. Pois bem, mas como você faria isso se você não entendesse como funciona o elemento água, como funciona aquela substância ali que se chama pasta de dente, como é que funciona a escova de dente para eu poder escovar? Vocês entendem? Então, é fundamental para a nossa boa execução de um plano, de uma ideia, de uma vontade, entender as circunstâncias e a realidade do mundo onde nós vivemos. Novamente, eu citei a ideia aqui do pentagrama como uma forma de que todas as culturas sempre recorreram a esse símbolo no sentido de manifestar por meio dele a forma mais simplória que nós temos da realidade. De forma que eu falei aqui que os 4 elementos representam um mundo material em vários níveis, só que isso também representa a nós. E é por isso que eu falei sobre o pentagrama representar a anatomia do ser humano, enfim. Mas não é somente físico isso. Isso também é espiritual. Porque para todas as culturas nós temos um corpo físico, um corpo energético, vamos dizer assim, representado pela água, um corpo mais sutil representando as ideias, o mental por meio do ar. As ideias são aquelas coisas que circulam, mesmo que a gente não perceba, da mesma forma que o ar, que se move e a gente não vê, embora a gente saiba da existência dele. E o fogo, que seria a consciência, o mais sutil de todos. Pois bem, se a gente não tem autocontrole, se a gente não tem autoconhecimento, a gente não vai adquirir absolutamente nada na nossa vida em nenhum aspecto. E é por isso que uma pessoa que ela não controla o seu corpo físico, ela não controla suas emoções, ela não controla seus pensamentos, ela não controla nada da vida dela, ela não vai controlar absolutamente nada em torno dela. Ela nunca vai ser capaz de fazer nada. De forma que, e vamos imaginar aqui defeitos associados a isso. Uma pessoa que não tem controle do físico é o quê? Uma pessoa preguiçosa. Uma pessoa que não tem controle, vamos dizer assim, das suas energias. Uma pessoa que está muito cansada o tempo inteiro. Né? Uma pessoa que não dormiu bem. Ela vai conseguir fazer tão pouco quanto o preguiçoso. Uma pessoa que tem muitas ideias, que não consegue articular essas ideias, não consegue ter controle da sua própria mente, é uma pessoa que não vai conseguir executar nenhum plano. E uma pessoa que, vamos dizer assim, está com o espírito abatido, ela está deprimida, ela está triste, ou seja, o fogo interno dela está apagado, ela também, evidentemente, não vai conseguir executar nenhum plano, nenhum intento, nenhuma vontade dela. Então, qualquer pessoa que queira fazer qualquer coisa, ela precisa, antes de qualquer coisa, ter pleno controle de si mesma. E é por isso que todas as culturas têm em alta conta a ideia de que o ser humano precisa de autoconhecimento, precisa entender a si mesmo para que ele entenda o mundo, para que ele entenda tudo à sua volta, de forma que, se você não tem autoconhecimento, a verdade é que você não tem nada. Você não sabe o que você quer, você não sabe quem você é. E um barco sem direção não pode rumar para nenhum porto. Ele vai ficar à deriva, na verdade. Pois bem, toda a tradição mágica, vamos dizer assim, ela gira em torno de ter autoconsciência a respeito da nossa própria natureza e controle de cada um destes aspectos da nossa vida. Novamente, se você não tem controle do seu corpo físico, das suas energias, do seu pensamento, de nada, você não controla a sua vida. Mas qualquer pessoa que perceba isso pode controlar você e te manipular. Podem te controlar por meio da sua preguiça, por meio da sua inércia, por meio de manipulações mentais. Ou seja, alguém fora de você que entenda a sua natureza melhor que você mesmo é capaz de te manipular por meio disso. E da mesma forma que
Assim, isso é meio que enaltecido por todas as culturas da história da humanidade, esse senso de autoconhecimento. Isso também é retratado simbolicamente de diversas formas. A forma mais tradicional de todas ao longo da história talvez tenha sido o dragão. O dragão é um símbolo de um mal ancestral, do caos, enfim, o dragão é sempre o vilão de uma grande história de cavaleiro que tem um dragão que roubou a princesa. Enfim, o dragão é presente desde das histórias medievais do Ocidente até as tradições no Oriente, no Japão, na China. Enfim, quando não é o dragão, ele é representado por uma serpente em outras culturas, como por exemplo na cultura egípcia ou na cultura hindu. Mas é sempre uma serpente, é sempre um dragão. Mas o que o dragão é? Novamente, ele é o símbolo da nossa própria personalidade. Ele é o símbolo destes 4 elementos que precisam ser domados em nós. Da mesma forma que por tecnologias nós conseguimos manipular os elementos externos, por certas tecnologias, vamos dizer assim, espirituais, nós também somos capazes de adquirir autocontrole e autoconhecimento. Eu acho que não existe nenhum símbolo maior que representa isso do que o fato de que em todas as culturas o herói ele tem que vencer o dragão, ele tem que domar essa criatura primitiva e a partir de que ele faz isso ele se torna um grande herói, um rei, conquista o reino, salva a princesa, é sempre a mesma história, mas essa história é muito mais profunda do que ela aparenta, porque ela é reflexo de um mito que tenta expressar a batalha mais fundamental do ser humano, que é salvar a si mesmo do caos, dos 4 elementos do mundo, chame do jeito que você quiser. A princesa que o herói salva nesta trama é a própria alma do indivíduo. Porque este herói somos nós mesmos, que precisamos lutar contra estas forças que buscam nos escravizar se a gente não dominar elas. É por isso que existe um símbolo que eu acho maravilhoso, que é o símbolo de São Jorge, que é um símbolo que é muito antigo, mas foi preservado por meio da tradição cristã como o santo que mata o dragão. O que representa isto? Representa que a nossa consciência, quando percebe isso e busca efetivamente domar a nossa própria natureza, vence este dragão com o poder da vontade. Novamente, como eu disse a vocês, o dragão é a representação da nossa natureza inferior por meio dos 4 elementos. Por quê? O dragão tem uma dimensão física, ele é um animal que rasteja pelo chão, ele representa a terra. O dragão é também uma serpente que vive na água, não é isso? Então ela representa a água também. O dragão tem asas, ele voa, então este elemento representa o ar. E o dragão cospe fogo, ele representa o fogo. Portanto, os 4 elementos. E lembra que são 5 porque existe o éter? Pois bem, o éter é o que existe de mais divino em nós, que é a nossa vontade, representada no herói que mata o dragão. No caso do exemplo de São Jorge, o próprio São Jorge. Ou seja, quando nós adquirimos autoconsciência a respeito de nós mesmos, quando nós temos autocontrole, quando nós conseguimos domar a nossa própria natureza, aí sim nós se tornamos os verdadeiros magos. Por que em toda a cultura, qualquer cultura da história humana, o mago ele é sempre representado como o cara que manipula os elementos, manipula o fogo, o ar, enfim. Isso é uma forma simbólica de representar uma pessoa que controla muito bem a si mesma, porque conhece muito bem a si mesma. De forma que controlar esse elemento externamente seria um símbolo de um elemento que ele já controla dentro de si. Uma pessoa que controla 100% do seu pensamento, assim, deve ser uma pessoa imparável. Eu nunca conheci alguém assim, mas uma pessoa que tem controle absoluto da sua mente deve ser um titã. Uma pessoa que tem controle absolutamente do seu corpo é uma pessoa com uma disciplina brutal. A gente vê isso em muitos atletas, por exemplo. Uma pessoa que tem muito controle das suas próprias emoções, uma pessoa com muita inteligência emocional, é uma pessoa que ninguém consegue abalar. Uma pessoa que tem controle da sua vontade, ou seja, do fogo, é uma pessoa que é imparável e ela sempre vai chegar no lugar que ela determinar. Então,
Veja que por meio desses símbolos, dessas alegorias, eu provei para vocês, no fundo, o que é a ideia da magia. Magia é ser capaz. Magia é manipular o mundo, a realidade e a nossa própria vontade. Para isso, precisa de um grande ritual que dura a vida inteira de autoconhecimento, de purificação. E o pentagrama representa exatamente isso. Representa aquilo que nós temos que conquistar. É a estrela que nos guia, que nos orienta, né? A mesma estrela que guiou os reis magos quando Cristo nasceu, representando assim que na Bíblia é dito que os magos se orientaram por meio da estrela e puderam chegar até Jesus por meio desta estrela, que era simplesmente uma alegoria, novamente um símbolo aqui representando que alguém que controlava estes elementos em si, um espírito muito elevado havia se manifestado ali naquela criança. E isto era um símbolo disso, né? Então, novamente aí, mais um simbolismo. E isto explica por que no Natal nós colocamos a estrela lá em cima da árvore de Natal. É para personificar isso. Enfim, o que eu queria dizer para vocês aqui, eu espero que eu tenha conseguido simplificar da melhor forma possível aqui, sintetizando tudo que eu falei. Não é possível a gente fazer qualquer coisa sem ter autoconhecimento e sem ter conhecimento da realidade. E a melhor forma de representar a natureza é por meio dos 4 elementos que correspondem em nós, as nossas 4 dimensões: física, emocional, mental e espiritual. E para além dessas existe uma outra que a gente ainda não sabe, não conhece muito bem, mas ela está latente em nós, que seria o divino, o éter, aquilo que é mais místico, mais profundo, que é o divino em nós. Então, é por isso que eu usei a metáfora, a alegoria do pentagrama, porque ele é um símbolo do homem desperto e autoconsciente, que os pitagóricos usavam assim por meio deste símbolo, né? Tentavam representar isto, o divino na natureza e em nós. Exatamente também como o símbolo ali que Vênus faz em torno da sua dança cósmica em torno do Sol. Enfim, esse vídeo aqui é mais uma tentativa de explicar para você um conceito muito sofisticado por meio de alegorias. Ele é o terceiro passo nessa nossa saga. E ela não termina aqui. Eu vou trazer um próximo vídeo que vai elucidar ainda melhor todas essas ideias que eu estou desenvolvendo com vocês. Então era isso que eu tinha para trazer para vocês e até a próxima. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Siga o canal se ainda não for inscrito, ative as notificações, curta, comente e compartilhe. Assim você contribui para fortalecer o projeto. Na sua tela e na descrição do vídeo existem mais formas de me ajudar e links para os meus outros canais e demais redes.